A saga Next Dimension é a continuação canônica do mangá de Cavaleiros do Zodíaco e agora está em sua reta final, faltando poucos capítulos para terminar. E apesar do grande inimigo atualmente ser Asclepio de Ofiuco, sabemos que Cronos, o deus do tempo, pode ser o verdadeiro vilão desta saga. Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wes e no vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades sobre Cronos, o deus do tempo. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Curiosidade número 1. Quem é Cronos? Cronos é a grande divindade grega, responsável pelo fluxo do tempo. Ele também é um dos grandes deuses do universo, cuja existência transcende a dos deuses que vivem no Olimpo. Então Cronos seria um deus primordial e estaria muito além dos deuses que nos foram apresentados anteriormente em Cavaleiros. Sendo assim, o deus do tempo estaria até mesmo acima de Zeus, o líder dos deuses olimpianos. Cronos também não tem nenhuma ligação com esses deuses menores, e muitos o confundem com o pai de Zeus. Porém, o pai do deus do raio seria outro tipo de ser, sendo esse, na verdade, um titã. E eu vou mostrar a diferença desses dois Cronos para vocês agora. Curiosidade número 2, as duas divindades com o nome de Cronos. Na mitologia grega, Cronos era a personificação do tempo. Nos mitos gregos, Cronos era o deus das eras e do zodíaco. Ele estava entrelaçado com sua companheira Ananke, a inevitabilidade, em uma espiral ao redor do ovo primal e o separou, formando assim o mundo que conhecemos, ordenado por terra, mar e céu. Como sabemos, existem três deuses primordiais que representam esses três elementos, sendo eles Urano, Gaia e Pontos. Urano era o deus do céu e junto com Gaia deu à luz aos titãs. Foi nesse momento que nasceu também o titã Cronos, o filho caçula de Urano. Sabendo que um dia seus filhos tomariam o poder, Urano passou a odiá-los, mantendo-os presos no interior de Gaia. Certa vez Gaia pediu a seu filho Cronos que a ajudasse. Cronos então castrou e matou Urano, que usou sua respiração para profetizar que Cronos teria um filho, que se levantaria para derrubá-lo também. E esse filho do titã Cronos seria Zeus. Por isso, durante a antiguidade, o deus primordial Cronos era ocasionalmente confundido com o titã Cronos, por causa da semelhança de seus nomes. A identificação deles tornou-se ainda mais difundida durante a Renascença, dando origem à alegoria do Pai Tempo, empunhando a foice de colheita. Essa seria a foice Megas Drepanum, utilizada pelo titã Cronos na saga de Cavaleiros do Zodíaco episódio G. Porém, na história de Next Dimension, esses dois seres se mesclam, deixando a entender que Cronos, o deus do tempo, seria mesmo o pai de Zeus. Curiosidade número 3, as diversas formas de Cronos. O deus Cronos é citado na saga The Lost Canvas, e na saga episódio G, o Cronos que enfrenta os Cavaleiros de Ouro era o titã Cronos, pai de Zeus. Porém, é apenas na saga Next Dimension que vemos a estranha forma que Cronos se apresenta. Ele se torna um rio formado por galáxias, localizado no Monte Olimpo. Muitos acreditam que Cronos é um deus amorfo e não possui uma forma física. No entanto, ele já foi representado como um grande universo, cujo centro é um imenso orbe amarelo, que é formado por uma imensa quantidade de nebulosas e galáxias de cores diferentes, cheio de estrelas brilhando à distância ao qual ocupa todo o espaço onde reside. Em seu segundo estado, Cronos também fora representado como uma ampulheta dourada, adornada com joias vermelhas. Mesmo estando nessas formas, ele foi capaz de se comunicar com Atena e enviando ela para o passado na Guerra Santa do século XVIII. Curiosidade número 4. Qual a verdadeira aparência de Cronos? Acredito que Cronos ainda será apresentado em uma forma humana. Apesar do deus se mostrar de tantas formas, possivelmente ele ainda será um inimigo de Atena e seus cavaleiros. Isso porque Cronos demonstrou uma certa malícia ao enviar a deusa da guerra para o passado em forma de um bebê. Cronos deveria ser uma divindade imparcial, completamente desprovido de sentimentos ou até mesmo ideais. Isso porque ele se manteve neutro com relação às constantes guerras que foram travadas entre as divindades.
sendo esses os deuses do Olimpo, os titãs, os ciclopes ou até mesmo os deuses primordiais. Cronos passou a maior parte de sua existência imortal dormindo em seus domínios, porém porque Cronos enviaria Atena em forma de bebê ao passado, seria essa apenas uma brincadeira, já que Atena o acordou de seu sono, ou será que Cronos teria outras intenções? Comente aí a sua opinião para eu saber. Curiosidade número 5, os domínios de Cronos. A divindade do tempo se mostrou ser mais ativo que alguns de seus iguais. Por causa de suas atitudes, geralmente antissociais, ele não hesita em atacar aqueles que perturbam a paz do tempo em seu local de descanso. Cronos está disposto a acabar com a vida de qualquer um que tente mudar a história, mesmo se esse for um deus. Porém, Cronos pode ser razoável às vezes, como no caso de Saurikido. Ele atendeu ao pedido de enviá-la para a Guerra Santa do século XVIII, mesmo sabendo que Atena poderia drasticamente mudar a história. Além, é claro, de todo o problema envolvendo o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro. Cronos concedeu os termos dessa viagem temporal, dando apenas 3 dias para Atena completar a sua missão. Ele também a alertou sobre o perigo durante a tentativa de salvar a vida de Ceia, o Cavaleiro de Pégaso. Como sabemos, ele está inconsciente devido à maldição de Hades. Cronos advertiu que Atena fizesse isso sem interferir no passado, a fim de que este não mude o tempo. Porém, sabemos que isso não aconteceu de forma tão simples, e Atena agora se encontra com vários problemas. Curiosidade número 6, Cronos irá ressurgir. Além de todos os empecilhos que o deus do tempo colocou no caminho de Atena, ao fazer a deusa retornar em forma de bebê, sabemos que o ressurgimento de Asclépio, que é o 13º Cavaleiro de Ouro, que foi banido pelos deuses, também causou um enorme problema para o santuário. Asclépio tem o poder da hipnoterapia, fazendo com que os cavaleiros originais daquele século, que estão no santuário, caiam em um profundo sono. E por isso apenas os 4 cavaleiros que voltaram ao passado estão enfrentando o Cavaleiro de Ofilco. Além das distorções no espaço-tempo causadas pelo retorno de Asclépio, sabemos que nos últimos capítulos lançados, um acontecimento no mínimo intrigante aconteceu. O relógio de fogo do santuário se quebrou. Como sabemos, o símbolo do relógio está ligado diretamente ao deus do tempo Cronos, e é possível que dentro do relógio de fogo poderia estar selado o verdadeiro corpo do deus do tempo. Talvez Cronos utilizou a vontade de Atena para salvar Ceia contra ela mesma, fazendo com que a deusa caia em uma armadilha. Um problema que ela não conseguiria resolver, onde Cronos teria de alguma forma seu corpo liberto. Algo semelhante acontece na história de episódio G, onde a foice Megas de Pranon do titã Cronos estava selada debaixo da estátua de Atena. Curiosidade número 7, a sabedoria do tempo. Cronos também é apresentado como uma figura de grande sabedoria entre os deuses, por seu conhecimento dos eventos que aconteceram na história desde as eras longínquas. Ele geralmente parece ser bastante sério, mas às vezes também demonstra que tem um senso de humor um pouco distorcido, típico da mentalidade dos grandes deuses. Ele também é uma divindade muito arrogante e facilmente perde o interesse no que acontece ao seu redor. Curiosidade número 8, Cronos foi mencionado no Hipermito. O Hipermito é a enciclopédia original de Saint Seiya. Em seu relançamento, algumas informações entraram em contradição. Isso porque na edição corrigida e adaptada para ter mais coerência com o universo de Saint Seiya, todos os vestígios da presença de Cronos foram completamente removidos. Mas no original, uma imagem mostra a silhueta de Cronos, onde o vemos trajando uma armadura com capacete, capa e segurando o que parece ser um cajado. Além disso, os pesquisadores da Fundação Graad mencionam que Cronos foi o responsável pelo início do Big Bang. Curiosidade número 9, Cronos tem um irmão. O irmão de Cronos se chama Kairos e é um deus do tempo menor. Kairos também é um grande vilão da saga The Lost Canvas, sendo o arquiteto de toda a história de Sasha, Tema e Alone. Além de estar envolvido com a história dos Cavaleiros de Ouro, Aspros e Défteros de Gêmeos, além de Xion e Avenir de Ares. Kairos teria sido selado por seu irmão, sendo amaldiçoado a reencarnar como um humano durante as eras. Curiosidade número 10, o nascimento dos deuses antigos.
Nas sagas spin-offs de Cavaleiros do Zodíaco, tanto Cronos quanto Kairos, Saturno e Apsu foram ditos terem surgido no princípio da criação. Sendo assim, o Caos seria o responsável pela criação dos grandes deuses e, portanto, seria o pai de Cronos. Mas e vocês gostaram das 10 curiosidades sobre Cronos, o deus do tempo? Comente aí para eu saber e, é claro, obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?